né? Então, seja bem-vinda, Ana Paula. Tudo bom? Olá, oi Clarice, tudo bem? Tudo bem. Que bom, que prazer enorme ter você hoje aqui no nosso projeto da Flor da Montanha, né, da memória, né, desse legado maravilhoso que foi deixado pela nossa querida Baixinha, pelo Caboclo, né? Enfim, trazendo aqui suas histórias hoje, né? A sua aproximação, a sua relação, né, com ela, com o caboclo, para que possa deixar aqui um pouco, né, dessa história tão bonita que foi, né, desse legado, né, que ela nos deixou e que você teve aí tantos anos acompanhando de perto, muito próximo, né, e participando de toda essa história. Então, Ana Paula, eu começo aqui, né, com uma pergunta que geralmente eu faço aos nossos convidados, que é como que foi essa aproximação com a nossa... Eu fiquei pensando muito nisso, né? Como que seria essa conversa e, e logicamente que não tem nenhum roteiro, eu não consegui formular nada, eu estou de peito aberto aqui deixando sair, né? E mas a nossa história é uma história que já veio escrita, com certeza, e eu ganhei minha tia de presente do universo, de Deus, porque, curiosamente, que não é curiosamente, minha mãe grávida e minha tia tinha vindo para o Rio de Janeiro. Eu chamava a baixinha de minha tia. E eu sempre me referia a ela como minha tia. E isso também foi uma coisa que eu fiquei pensando hoje, que além de todos os atributos como pessoa, como ser humano, eu acho que até isso ela teve muito respeito, muito cuidado, porque ela foi minha mãe, realmente, ela foi minha mãe de criação, mas a minha mãe sempre existiu. A minha mãe esteve conosco durante essa caminhada da minha infância e da minha adolescência. E eu acho que eu não sei como que isso começou, mas como que ela resolveu dizer para mim que eu não era mãe, que ela não era minha mãe. Então eu nunca chamei minha tia de mãe, Uhum. mas ela foi minha mãe, né? Eu nunca chamei ela de mãe, mas ela foi minha mãe. A minha referência de pai e mãe foi dela, né? E então eu chamava ela de minha tia, eu não chamava ela de minha mãe. E ela me chamava de minha preta. Que legal. Então eu era minha preta e ela era minha tia. E aí minha tia tinha vindo para o Rio de Janeiro e tinha ido ficar na casa da Nardelli, que era uma família, amigos da minha avó, aonde a Antônia trabalhava na época. A Antônia, irmã da minha tia. E aí um belo dia, ela já no Rio de Janeiro, ela acordou e falou na casa: Nossa, eu tive um sonho. O sonho era uma família em volta de uma cama. Tinha um homem muito grande deitado e uma mulher grávida em pé. Na verdade, uma mulher grávida na lateral da cama, abaixada, e um casal de idosos e mais uma moça chorando muito.
Vocês conhecem alguém que aconteceu alguma coisa com uma família nesse formato, que não usou essas palavras, mas vocês sabem de alguém Uhum. que tenha essas pessoas? E aí todo mundo disse, não, a gente não sei, assim eu não estou me lembrando. E aí, momentos depois, tocou o telefone na casa da Nardelli. Era minha avó ligando para avisar que o meu pai, carnal, tinha feito a passagem. E a família era minha mãe, grávida de mim, de 7 meses, minha tia, irmã da minha mãe, meu avô e minha avó, e o meu pai, um homem grande, deitado. E ele realmente teve uma morte súbita. Ele teve um aneurisma e ele fez a passagem sem ter tempo de socorro. E deixou a minha mãe grávida de 7 meses de mim, né? E aí começou a nossa história, né? A partir daí, minha tia começou a acompanhar minha mãe, porque a minha mãe ficou muito abalada, foi uma coisa muito abrupta, eles estavam começando a família, né, dele, e a minha mãe saía perdida, saía andando, ia pela rua sem destino, e aí minha avó ligava lá para a casa da Nardelli e pedia ajuda para minha tia Baixa tentar achar a minha mãe. E aí minha tia achava minha mãe e trazia minha mãe para casa. Falava, vamos tentar procurar nas Pedras do Leme, vamos tentar procurar no Forte de Copacabana. Ela sempre ia para lugares assim. E aí começou a chegar o momento do parto, né? O momento que ela ia realmente para a maternidade. E elas já estavam bastante envolvidas na relação delas de amizade, de confiança e tudo. E aí minha tia foi com a Antônia para a saída da maternidade e dali ela nunca mais saiu de lá de casa. Ela me levou para casa e, e assim a nossa vida começou na matéria, né? Com a minha saída da maternidade. E ela foi lá para casa, na verdade, a gente, da maternidade, eu estava morando na casa da minha avó, porque a minha mãe não tinha condições de ficar sozinha e tudo. E ela foi com a gente, e dali a gente nunca mais se desgrudou, né? A gente tem muita história, realmente, muita coisa maravilhosa, dos pequenos ensinamentos aos grandes ensinamentos, e tanto os ensinamentos do dia a dia, de valores, quanto ensinamentos da espiritualidade, da fé. Eu nem sei de tanta coisa. Tudo ainda na minha vida, mesmo beirando os 50 aqui, tem ela, né? Eu tenho ela muito, muito presente dentro de mim. E então, assim, foi aí que a gente se encontrou, foi aí que a nossa história começou, foi assim que a gente se conheceu, né?
só nesse tempo. E a gente mudou bastante de casa. A gente morou em Copacabana durante um tempo, depois minha mãe foi morar no Recreio e a gente foi morar no Recreio em 2 casas. E quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, a gente já começou a mudança do Recreio para cá para baixo. E aí, nisso, minha tia já tinha conhecido o Marcelo, estava namorando o Marcelo e a gente se separou de casa, né? A gente não se separou de vida, mas a gente se separou de casa. E incrível, assim, incrível a quantidade de registros que eu tenho dela, né? Da convivência com ela, da convivência tão rica com ela, né? Em todos os sentidos. Desde comidinhas, brincar de boneca, desde catar frutinha no mato, qualquer coisa que vocês pensarem que uma mãe tem que ensinar para uma filha, ela ensinou para mim. Então, foi incrível, realmente. Foi incrível. E eu nem sei, Cléris, para onde que a gente vai com essa conversa, porque como tem tanta coisa, eu fico pensando, né, quando eu era pequena, de onde é que veio todo esse contato com Lumiar, com Galdinópolis, né? A minha mãe tinha uma casa em Galdinópolis. Você imagina, vou fazer 50 anos, eu devia ter 3 anos, mais ou menos. E a gente ia para Galdinópolis. Eu me lembrei agora dessa história de Galdinópolis, porque elas me deram um golpe na época. Elas queriam que eu largasse a chupeta, né? E aí, isso elas me contando depois. E aí ela disse para mim assim, Preta, vem cá, filha, vamos plantar essa chupeta, porque como você precisa de muitas chupetas, e chupeta custa caro, vamos fazer o seguinte, vamos plantar essa chupeta que vai dar um pé de chupeta. E aí depois você vai ter tantas chupetas quantas você quiser, porque não vai ter mais esse problema. Tá de noite, a mamãe não tem dinheiro, tá de noite, a tia não tem dinheiro, tá tarde, não dá para ir na farmácia comprar chupeta. Vamos plantar uma chupeta aqui, porque aqui vai nascer um pé de chupeta e você faz a chupeta a hora que você quiser. E assim foi, eu plantei a chupeta e no lugar do pé de chupeta, tempos depois, nasceu uma goiabeira. Nossa! E ela dizia que ela chorou uma noite, chorou 2 noites, depois a gente já ia, toda vez que a gente ia a Galdinópolis, a gente ia lá ver o pé de chupeta, ela queria ver o pé de chupeta, até que nasceu uma goiabeira e as chupetas viraram goiabas e tá tudo certo. Então, muitas passagens, né? Imagina. Uma coisa que eu me lembro muito é que ela me chamava de Menina das Pedras, porque a gente ia para Galdinópolis e eu andava com muita facilidade pelas pedras do rio. E ela sempre teve pavor de água fria. Pavor de água.
E Ela não então, era muito pegada banho de mar também, não. não, pavor de água, pavor de água. E, e aí eu me lembro muito dela, ela só tinha um maiô, só teve um maiô. Isso eu tô falando da minha infância, gente. Vamos lá, né? Imagina, quem imagina baixinha de maiô? Uma coisa, né? Aham. Ela tinha um maiô cor de vinho, assim, um maiô vinho bem forte. Ela colocava aquele maiô, parece que aquele maiô travava ela. Quando ela sabia que ela ia botar o maiô, ela tinha que entrar no rio, pronto. Ela ficava na beira, na praia de areia, de rio, e não ia, não, pode ir, eu tô te olhando, eu fico daqui. E eu ia sozinha e ela nunca foi amiga de água, realmente. Ai, Mas a gente catava pedrinha, a gente catava. Nossa, a gente fazia muita coisa. A gente brincava de panelinha, a e como gente. foi? Uhum. Uhum. Como que foi Como a foi? sua relação na adolescência com ela, assim, já? Você. Então, é, a minha adolescência foi exatamente quando ela começou, ela já estava entrando na doutrina, né? E, e eu estava, tipo, fazendo vestibular e tal. Então, foi uma fase que a gente já não morava mais na mesma casa, ela já tinha me dado o Nilo Maia em batismo, né? Ah, você é madrinha do Nilo? Então, eu tinha 10 anos de idade quando o Nilo nasceu, né? E não era permitido naquela época criança batizar outra criança. Uhum. Mas formalmente a Antônia é a madrinha de batismo e eu sou a madrinha de consagração. Entendi. Mas ela sempre disse para ele que eu era a madrinha dele e ele sempre me chamou, até sempre me chamou de Dinda, de minha Dinda. Que Então, legal. isso foi uma coisa que é, ficou, né, como Dinda mesmo, apesar de porque ele foi batizado na Igreja Católica também, né? Então, nessa Uhum. época, não era permitido criança batizar outra criança. Eu É, não sei como é que é hoje exatamente. também. Isso, tem uma história. Tem. E aí, isso era uma coisa também que todo mundo ficava muito impressionado, porque o Nilo Maia tem aquele olho claro, né? O olho verde, azul também muda de cor, que nem o meu muda de cor, tem aquela pele branca e todo mundo dizia, ela dizia assim, o Preta, olha o Nilo Maia, ele parece seu irmão. Como é que pode? O Nilo Maia é meu filho, filho do Marcelo, mas ele parece com você e você não é minha filha nem filha do Marcelo. E essas coisas que a gente não tem como explicar. Realmente não existe Com certeza. explicação para isso. Uhum. E eu acho que ela me deu o Nilo Maia em batismo também para o meu ciúme ficar reduzido na Ah, época, né? Ah, porque se eu der ele para ela, ela vai sentir menos, né? de menos, E, né? na verdade, eu não tenho registro desse ciúme, eu não acho que isso realmente aconteceu. Eu acho que a nossa relação de afilhado e madrinha foi uma relação bem vivida e aproveitada, né? Na época quando ele era criança e tudo. Ele gostava muito de conviver lá em casa e, enfim. Mesmo depois, a gente sempre
conviveu muito bem juntos, né? Depois a idade adulta, a vida, cada um para um lado, né? Com certeza, né? Coisas vão mudando, mas estamos falando da infância mesmo, né? E ele gostava muito de ir lá para casa, porque lá em casa tinha, como o Marcelo sempre foi ligado em alimentação natural, macrobiótica, ou crudívoro, ou coisas do gênero, e não podia nada, nenhuma besteira. Lá em casa Imagina. era o parque de porções, lá em casa tinha tudo, podia biscoito, podia refrigerante, podia pudim, podia as comidas mais diferentes, né? Então, Até hoje ele gostava muito. adora, né? Sim, sim. E aí eu acho que foi uma forma que ela encontrou de fazer essa aproximação da gente, né? De uma forma suave. Então, assim, eu acho que ela sempre teve muita sabedoria para lidar com todas as situações, sabe? E, e é uma loucura isso, porque como cabia tanta coisa naquela coisica, entendeu? Naquela 1,5 m só, cabia muita coisa. Isso é verdade. E a gente, assim, a minha adolescência foi assim, foi esse tempo que ela foi entrando na doutrina, eu acho. Eu tenho um pouco de dificuldade com data, sabe, Cléris, assim, mas esse tempo foi um tempo de construção muito dela, dessa história dela, e também estava sendo um tempo de construção meu. Então, mas era uma coisa assim, a gente se falava todo dia pelo telefone, a Nunca perderam o gente elo, né? não houve distanciamento nenhum em época nenhuma, né? Apesar da vida ser corrida ou dela ter tantos afazeres e, enfim, mas a gente trocava todo o dia a dia, né? Todo dia a dia. E aí coisa de mãe e filha mesmo, né? Eu acho, de dizer, e aí, tá tudo bem? Acordou bem, dormiu bem, comeu, não comeu, tá com dor de barriga, não tá sentindo o Uhum. quê, né? Chorar É por porque- causa de namorado, reclamar por causa de dinheiro, enfim, todas as coisas que acontecem mesmo com mãe e com a- filho, né? E a relação Eu, da. pode perguntar. Assim, eu não sei se você, né, pretende falar, mas assim, essa relação da sua aproximação dela também dentro, seguindo um pouco, né, a espiritualidade. Como que foi? Sim. Então, a história da espiritualidade é engraçado falar dessas coisas porque me obriga, digamos assim, a pensar sobre isso. E é muito engraçado porque eu tenho que me esforçar para encontrar uma resposta, porque na verdade eu não tenho essa resposta. A resposta é assim, foi sempre assim. A minha vida foi essa. Eu não conheci outra fé. Para você ter uma ideia, quando eu tinha dor de barriga, eu não ia para o médico, o caboclo virava. Nossa, Com 2 anos de idade, eu carregava o toquinho da vovó Cambinda quando a vovó Cambinda incorporava para dar consulta em algum lugar. Na casa de alguém, ou lá em casa, ou
Então, essa questão da fé, da espiritualidade, da fé, e eu e ela, é uma fusão, porque eu não conheci outra fé. Eu não conheci outra coisa. Então, assim, você escolheu a Umbanda desde sempre. Já estava E marcado na você. desde sempre. E eu nunca tive dúvida, sabe? Isso é uma coisa muito. Eu tenho muita alegria de dizer, né? Porque eu nunca disse eu vou sair da Umbanda, eu vou procurar outra coisa, eu vou eu vou procurar um outro lugar, eu vou. Eu não. E tem uma coisa, assim, dessa relação que eu acho que é interessante de falar, porque a espiritualidade, ela tem muitos tropeços, ela tem muita batalha, muito sofrimento, muita abdicação, muita disciplina, muita resignação. Você estar com dedicado à espiritualidade no grau, no nível que minha tia era dedicada, faz com que você abra mão de muitas coisas da sua vida, dos seus de quereres da vida comum, se é que eu posso dizer assim, de quereres da vida como mulher, como ser humano encarnado. Requer uma dedicação, uma entrega absurda. E, e ela vivia para essa, ela se entregava, ela se entregou para isso, ela vivia para isso. E mesmo muitas vezes sem estar com vontade, sem querer exatamente, né? Mas ela tinha uma dedicação, uma entrega, ela vivia para isso. A história dela, né, ela veio com essa história. Então, ela também, por um lado, eu digo para você que ela sempre me poupou muito. Ela dizia para mim que eu não quero que você tenha a vida que eu tive. Por muitas vezes ela dizia isso para mim, porque ela dizia, eu muitas vezes tive que abrir mão de coisas que eu queria muito fazer, porque eu não podia fazer, porque eu tinha gira, porque eu tinha isso, porque eu tinha muitos, muitos compromissos. E por vezes ela não tinha vontade, mas ela não abria mão disso, ela sufocava realmente a vontade da mulher, da pessoa encarnada que tem vontade de fazer outra coisa em prol daquilo. Então, foi uma dedicação em tempo integral, né? E, e eu acho que depois que o tempo foi passando para mim, eu eu vi que ela me poupou de muita coisa, de verdade. Ela não queria que eu passasse por coisas que ela tinha passado e que ela julgava que seria um sofrimento para mim, e ela se colocava na frente. Então,
eu sofri um pouco. Eu sofri um pouco porque depois, quando eu tive que vir para o mundo aqui fora, que eu falo fora da redoma dela, né? Fora da proteção dela, pô, é um choque de realidade, é um choque de você não tem como você comparar nada. Então, até isso foi uma coisa que foi feito um preparo. Eu recebi um preparo sem entender na época que eu estava recebendo um preparo, que foi no batizado da Nina. No batizado da Nina, em 2009. Nina é a primeira neta dela, para quem não A sabe. primeira neta, a filha do Nilo, a mais velha. Uhum. O caboclo se despediu de mim. E eu não entendia. Eu estava nessa gira. Tava. E eu não entendia por que ele estava se despedindo. E acabou a gira, eu desci a serra com meu coração muito apertado. E eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? E aí eu chorava muito. Eu estava com a Ângela, a gente, né, Cosme e Damião, a gente subia, descia junto, a gente fazia gira junto, a gente tinha essa comunicação que também presente que eu ganhei, né? Ganhei tantos presentes. E, e aí Que a gente bom. estava descendo a serra e aí eu recebi uma ligação que um cômodo da casa da minha mãe tinha pegado fogo. E aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Que dia é esse? Né? O caboclo se despedindo, o negócio pegando fogo. E aí ele nunca mais incorporou. Eu não sabia que tinha sido, não lembrava que tinha sido ali. Foi ali. Olha, ele ainda veio E aí, batizar, né, a neta dela. Que legal. e aí por alguma razão também que eu não sei te dizer, eu comecei a ir para a tenda Mirim. E nessa época, eu não incorporava o caboclo. E eu dizia assim, gente, é tudo tão estranho comigo. Eu sempre me achava muito estranho. Eu dizia, tem mais de 30 anos que eu frequento o terreiro e eu nunca Você por incorporei. muito tempo foi cambona dele, né? Sambó na vida toda. A vida toda, praticamente. E Desde a aí, adolescência já, né? desde, Eu, desde adolescente, desde sempre. Desde 2 anos de idade que eu carregava o banquinho da vovó Cambino. Mas, enfim, eu tive aquele tempo também de adolescente que não quer frequentar. Eu fui igual a todo mundo, que não tem vontade de ir, uhum. né? Mas eu também tinha o pronto-socorro a meu alcance. Então, qualquer dor de Estava barriga, sozinha, né? Não estava sozinha. estava sozinha. Qualquer dor de barriga, qualquer mal-estar, qualquer coisa, tia, pelo amor de Deus, né? Então, e ela também achava que ela não me obrigava. É isso que eu tô te falando. Eu acho que ela me poupou muito de muita coisa.
E aí, depois eu vim ver que ela me poupou realmente, né? Depois que eu vim para o mundo aqui fora, eu vi o quanto que ela me poupou, né? E porque aí a fatura, eu digo que a fatura do cartão chega, né? A conta chega. Uhum. E aí você tem É, que fazer o seu, dar seu jeito e acerta, né? E aí eu vim, houve essa gira e eu vim e depois o caboclo não veio mais e eu comecei a frequentar a Tenda Mirim. Na verdade, eu a Tenda eu sempre Mirim, só, a, Ana Paula, a Tenda Mirim, a Tenda Mirim, depende de, né, porque outras entrevistas, outras conversas, alguns colocaram aqui Tenda Mirim, que foi da onde ela começou o seu, né, praticamente o seu estudo, escola dela. e, e você, então, nesse período, volta a frequentar lá também. Isso, eu volto a frequentar. E aí é, é uma casa que a questão disciplinar era uma coisa muito forte. E o chefe da casa era o seu Mirim mesmo, era filho do fundador, do seu Benjamin. Ele era irmão de santo da minha tia Baixa. Eles foram raspados no mesmo barco, pelo mesmo É, pai de santo. E vez por outra, nós, Flor da Montanha, íamos lá na tenda com o grupo todo, ia em gira de vez em quando. Ela ia também de vez em quando. E, e aí eu comecei a sentir uma vontade, assim, uma necessidade de estar realmente numa escola e, e também estar mais perto, porque uma gira por mês só em Miar ficava tão pouco para esse desenvolvimento, né? E aí, em 2009, eu comecei a frequentar lá. Fui logo para a cambonagem, fui logo chamada para ser cambona da chefe da casa, que era a mulher dele na época. E ele já fez a passagem também. Ele fez a uhum, passagem uns 4 anos, por aí, 5 anos. Eu também fui no tempo da passagem dele. Mas, enfim, e aí, com a minha ida para lá, foi que veio esse desenvolvimento e a incorporação do caboclo, que foi um outro presentão. com certeza. A gente, a gente não sabe muito bem, eu não sei muito bem, porque teve alguns tupinambás que ela trabalhou, né? E Teve o novo, o Tupinambá velho velho, velhão, novo, novão. E, mas eu acho que esse tupinambá que a gente está trabalhando, que trabalha comigo, é um tupinambá médio, mediano, é um tupinambá dos seus. Ui, peraí, Clarice, virou é, isso. por causa do carregador do celular. É um tupinambá mediano, é um tupinambá de seus 40 anos, mais ou menos, médio. O Marcelo reconheceu ele bem, porque o Marcelo tem mais registro do tempo que ela trabalhava com ele. É, imagino. Tenho tanto
eu não tenho tanto registro. Mas aconteceu uma coisa curiosa comigo, que é quando eu trabalho com ele, eu sinto em mim o que eu via nela. É um Que negócio legal. engraçado. Tipo, eu sinto em mim o que eu via, como eu via ele nela, digamos assim. Uhum. Ou como eu via o Muito interessante. Tupinambá, né? E aí eu fiquei 6 anos lá na tenda, né? Eu fiquei 6 anos na tenda. Mas depois que seu Mirim fez a passagem, também a coisa meio que desconstruiu, né? Já não, já não era exatamente mais. Era escola de Mirim, mas não tinha mais a mesma cadência que tinha quando ele estava Acaba. vivo. Uhum, eu entendo. E aí, digamos que eu esteja órfã. Não, que órfão. Que Alguém órfão. Tem sempre um lugar lá na casa, inclusive assim, o meu registro último que eu falei aqui, eu vou repetir, né? E no dia que o corpo dela entrou, né? No dia da passagem dela, que o corpo entrou na igreja e que estava presente poucas pessoas, o Nilo, a Ana Paula, o Nilo, a Ana Páscoa, você, assim, né? Que você incorporou o caboclo. E mais algumas pessoas, meu marido entrou com o Marcelo segurando o caixão, né? E assim foi assim um momento que acho que eu mais forte daquele dia do velório, do sepultamento, que eu vi assim, a gente estava e você incorporou, né? Estava incorporada com o caboclo e você começou a falar, né? Sobre o corpo, sobre aquela pessoa que estava ali, falou para o Nilo algumas coisas, falou, e aquelas bandeirinhas todas voavam assim com o vento que entrava no salão, e toda aquela emoção e tudo aquilo assim nunca mais saiu da minha cabeça. Foi esse um momento que me muito forte para mim, e acredito que para algumas pessoas naquela hora ali. E as palavras do caboclo foram assim muito, eu, nossa, muito, muito emocionante. como, como eu falei para vocês na prévia dessa nossa conversa, né? Se tinha alguma coisa na minha vida que eu tinha medo, era de pensar o dia que a minha tia fizesse a passagem. E eu pensava assim, por vezes na vida eu pensei assim, eu bem que podia. Eu trabalhei 9 anos fora do Brasil, né? Viajando, indo e voltando. E aí, às vezes, eu chegava em Londres e dizia assim, pô, bem que eu podia vir morar aqui. Aí depois eu falava assim, não, eu não posso morar aqui. Minha tia. Então, assim, minha tia era aquele elo, aquele alicerce, aquela fundação, aquele mastro, aquele ela era o meu, ela me dava rumo, né, da vida. E eu dizia, não, eu não posso morar aqui. Como é que eu vou ficar longe da minha tia? Não tem chance isso de acontecer. Então ela sempre me fazia voltar, né? E aí, com essas tantas viagens que eu fazia, eu comecei a pensar, como é que vai ser o dia que eu não tiver mais ela? Como é que vai ser? Como é que eu vou viver sem essa referência tão forte, né? E
isso veio realmente na minha idade adulta. Mas eu ainda não tinha o caboclo, né? Comigo, assim, com essa presença tão forte. E eu também não sabia que o dia que ela fizesse a passagem, que ele ia me dar esse presente. Porque, como era uma coisa muito desconhecida, lógico, para mim, eu nunca tinha experimentado, nem queria ter experimentado, na verdade, mas eu ficava pensando como vai ser? Como vai ser o dia que ela fizer a passagem? Como que eu vou viver? Né? O que que eu vou sentir? Como que vai ser? E, e curiosamente, mesmo assim, ele, eu já tinha começado a trabalhar com ele e, e ele me deu esse presente de estar no velório no meu lugar, né? E então, assim, foi muito bom para mim, foi muito bom para mim ter a presença dele e ele poder fazer isso para mim, diminuir essa minha dor, né? Eu achava que eu ia sentir. E mas antes disso, antes dele chegar no velório, realmente, eu ficava pensando assim, conversei com o Marcelo, né? Conversei com o Marcelo e com o Carlos César na ocasião. Olha, vocês, por favor, me ajudem na hora de vestir o corpo, porque eu não quero eu não quero passar por isso, não, porque eu já vesti minha avó, já vesti minha outra avó. Eu, por favor, vocês façam essa parte para mim, porque essa parte eu acho que vai ser muito difícil para mim. E a gente tinha uma forma de comunicação que era um telefone sem fio. Na verdade, um telefone sem telefone. Ela ficava me chamando em pensamento ou em coração muito e eu escutava ela me chamar e aí eu pegava o telefone e ligava para ela. E isso acontecia quando ela queria falar uma coisa pequena ou uma coisa grande, quando a gente já estava uma semana sem se falar. E muitas vezes ela me xingava de filha da puta, dizia que eu era uma safada, que eu tinha ficado muito tempo sem ligar para ela, enfim. E aí, é, no dia da passagem dela, tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, de uma visita no hospital, tinha tirado a roupa, e o Marcelo me liga às 5 horas da manhã, eu entro na roupa de novo e volto para Lumiar, para Friburgo, no caso. Aí chegamos no na funerária e eu estava esperando a liberação do corpo, que estavam tratando o corpo para a gente vestir. Eu sozinha lá, esperando, o Marcelo tinha ido fazer alguma coisa, o Carlos também, e eu lá. E aí eu pensando comigo, eu tinha pedido para eles, para essa parte eu pular, né? Que eu não queria vestir, que eu não queria ver caixão, nada disso. Aí tô eu lá balançando a perna, daqui a pouco eu estou assim, você está muito enganada. Está pensando que você não vai me vestir? Você vestiu sua avó, você vestiu seu avô, você vestiu sua outra avó, você isso. E logo eu, você vai falar que não vai me vestir? Ah, você vai me vestir sim. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né, tia, tem dó, você podia me poupar disso daqui a pouco, homem. O familiar da senhora Arlete, eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha eu. Lá fui eu. E, de verdade, Cléris, eu acho que ali
foi o tal aprendizado, o grande aprendizado do tal medo que eu tinha de como ia ser o dia que minha tia fizesse a passagem. Eu cheguei lá, o corpo ainda estava quente, né? O corpo ainda estava quente, ainda tinha um calor. E assim, por incrível que pareça, a gente teve várias passagens nesse processo da passagem. E agora falando com você, eu me lembro, quando eu cheguei perto dela, eles tinham dado banho e tinham botado um perfume, alguma coisa assim. E aí eu dizia, meu Deus do céu, minha tia deve estar uma fera. Que deram um banho nela, ainda passaram um perfume, ela detestava perfume. Ainda botaram esse monte de flor aqui em volta, ela sempre detestou flor. Ela dizia que flor para ela era flor plantada, que flor solta era coisa de defunto. E colocaram esse monte de flor aqui. Ela deve estar uma onça. Deixa eu tirar esse monte de flor aqui de perto. E aí eu olhei para o corpo realmente e eu não senti ela longe dali. Ela não estava afastada de mim, ela não estava. Eu não senti que ela tinha feito a passagem. Então eu vi que o amor que a gente sentia, o amor que eu sentia por ela, foi um amor que ultrapassa o corpo, que ultrapassa a matéria. Então, eu não tive uma dor de perda, eu não tive. Eu tenho uma saudade gigantesca. Mas eu ainda uso o telefone sem fio ou o telefone sem telefone. Quando eu quero conversar, eu converso com essa distância e eu falo com ela como se ela estivesse viajando. E muito, muita coisa muito bem guardada, muito aprendizado muito legal. E muita coisa que eu já consegui passar para outras pessoas também. Passar para o Tiago, meu filho, passar a coisa da fé com conhecimento de causa mesmo, com experimento, né? Com vivência, que é a coisa mais importante, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Com o Gabriel, mas assim, eu consegui numa boa. Ela também começou a se emocionar bastante. E aí daí eu vi com a pergunta assim, jogando para cima, e ela, puf, entendeu? Na hora, viu? Ai, graças. Mas enfim. O que eu estava falando para a Alessandra, quando você caiu, é que, como não tem muita ordem, né? A gente não falou muito ordenadamente em termos de data, né? De tempo, de a coisa temporal. Eu acho também que, como é tanto tempo de vivência, que não dá para ter uma ordem, né? São pontos que Não. vão aparecendo, coisas que a gente vai sentindo. Geralmente eu Enfim, faço em cima de 3 perguntas, né? Eu peço para a pessoa também, nesse segundo momento, falar dessa relação que você, né, falou até o final, né? É a passagem dela, né? E depois falar sobre um pouco assim, algo que, né, da vivência dela, das coisas que eram legais, né? Que ela te trouxe, mas antes
eu quero só finalizar essa parte aí, assim, porque você falou que, né, então, da passagem, até desde então você não voltou mais, né? É, Aí a gente, para desde fechar essa parte, na hora do que você falou, né, da passagem e tal, eu só quero dar uma continuidade assim, a gente fecha e eu entro nessa pergunta aí que dá uma animada e depois a gente volta para finalizar, tá Aham. bom? Então, assim, Ana Paula, desde então, né, que você estava ali presente nesse momento, eu não pude mais, eu não te vi mais na casa, né? E eu queria assim ver essa relação que de você, né? Você ficou até aquele momento e daí você está esse tempo ausente porque você se sente novamente órfão, né? Como na tenda Mirim. E mas você não voltou nenhum momento para a tenda, ou nem pensa um dia voltar na Flor da Montanha, seu caboclo trazer essa força que você tem, que podia nos ajudar também. Só uma pergunta assim. Cléris, olha, é, eu costumo dizer que em relação a voltar para a Flor da Montanha, de um tempo para cá, de poucos anos para cá, uns 3 anos para cá, 2 anos para cá, eu sinto um chamado do próprio caboclo. Eu sinto que ele me, me pede e me prepara para ir. Mas eu sinto que ele também foi muito benevolente comigo, no sentido de que ele foi me fortalecendo bastante, porque digamos que ele tenha me dado de presente, né, o momento em que no momento da passagem, que o corpo chegou, ele ficou, mas ele não vai me poupar sempre. E E uma coisa que, assim, na observação, tá, Ana Paula, assim, é que ano que vem nós estaremos fazendo 7 anos da sua passagem, né? Então vai ser o chechada dela, né? E tem muito, acho que tem muito relação com isso, porque você, na verdade, você fez o luto, né? Querendo, consciente ou não, assim, eu não, eu né? não, eu não me sentia realmente em condições, né, de, de vivenciar, de estar naquele espaço. E, e assim, o tempo já passou bem, né? Os anos já passaram bem e eu já me sinto bem mais em condições agora. Não que eu acho que vai ser uma coisa fácil, mas eu já ultrapassei outras etapas dessa perda, dessa passagem, que agora, quando eu for, eu acho que já vai ser um pouco menos dolorido, né? E acho que faz parte também dos processos, né? Com Que a gente certeza. tem aqui para viver. E o Tiago sente vontade de ir, né? Ele, ele quer estar lá e eu acho que Tiago é isso seu também filho. é meu filho, é. E isso também faz com que eu me motive aí, porque a gente tem essa coisa junto, né? Ano passado, ele fez uma tatuagem aqui no braço, Thiago.
que a tatuagem é Estrela do amanhecer do dia, Santa Estrela, me mostrar um novo Não, dia. Mas é a imagem dessa música, dessa cantiga, né? Então tem sim, uma estrela, tem o amanhecer do dia, tem um índio na ele deu essa letra para uma amiga dele e, e essa amiga dele que desenhou a imagem que ela via com esse canto. E eu ninava ele cantando essa corimba, esse ponto, né? Esse hino, né? esse, E, e ele e ele usa esse canto como uma oração para ele. que Então ele legal. considera isso a oração dele, né? Então assim, quando eu falei para você, que eu falo para você de orfandade, né, de órfão ou de não estar numa casa fazendo caridade, que é uma coisa que eu amo fazer e que eu vou estar disponível sempre para fazer, independe, porque a gente trabalha espiritualmente o tempo todo, né? Com certeza. E, essa coisa de transmitir essa fé, né? Transmitir essa coisa tão indubitável, indubitável, porque assim não existe nenhuma dúvida. E os percalços estão aí para a gente viver mesmo, e a gente e essa fé e essa força, ela ajuda a gente a passar por esses percalços. Ela não impede que a gente passe, né? Ela dá fortaleza, força para a gente passar. E é isso que eu transmito para o Tiago, assim, de uma forma natural, né? No cotidiano mesmo. Então, assim, a questão de voltar, eu acho que eu me sinto mais preparada, eu me sinto mais fortalecida para voltar, né? Eu realmente precisei arrumar a casa, a vida, no sentido de que a minha vida deu aquela reviravolta que eu falei para vocês, e depois a gente vai encontrando um caminho, né, para ir vivendo. Então, eu fui buscando esse caminho e para as coisas da matéria mesmo irem ficando um pouco menos difíceis, digamos assim, menos Uhum. tortuoso. E aí, talvez a gente vá colocando também prioridades, né? Deixa eu arrumar isso aqui, aí eu arrumo isso aqui, aí agora, peraí, deixa eu arrumar esse setor aqui, aí eu arrumo esse setor, aí depois deixa eu arrumar esse outro setor, né? Com Mas certeza. com certeza, a gente vai chegar, tá mais perto do que estava antes. Que bom, que bom. Fico feliz em saber disso. É muito bom, né, ter novamente irmãos, assim, pessoas que então foram assim muito próximas e, né, e que transmite, né, muita informação do que ela deixou. É muito gratificante, não só para nós, mas para casa também, né? Traz, Sim, reviva, né, toda aquela história, né, deixada por ela, isso assim, eu vou ficar muito feliz se isso um dia acontecer, né, de você lá, obrigada, quem sabe ano que obrigada. vem, né, na celebração dos 7 anos dela, né, da passagem, né, eu acho assim que é uma data muito sete cabalístico, né, e Uhum. é uma data muito, para mim, é uma data muito simbólica, né? Então, quem sabe, né? Ficar aí. E assim, como a gente
gente não, você foi totalmente, a gente foi totalmente fora daquele padrão que eu sigo geralmente. Eu deixei você ir, voltar, você foi, né, no início, fim, e mais assim, traz aqui, né, uma história um pouco assim dessa mulher, né? Eu queria que você deixasse um pouco aqui desse registro, assim, você deixou um pouco da tia, né, do cuidado, né, quando você é criança, tal, mas assim, dessa mulher, talvez a mulher baixinha, ou a mulher sacerdotisa, a mulher mãe santo, né, eu queria que você deixasse alguma palavra, assim, dessa força que ela nos traz, né? Alguma coisa que lembre, história, alguma coisa que possa trazer um pouco na sua memória e você possa nos contar. Olha, história, a gente realmente. Eu tive muitas histórias, porque eu acompanhei muita coisa, né? Como mulher, como sacerdotisa, como mãe, como tia, como vó, como tudo, né? Mas eu fiquei pensando, né, que assim como para o Nilo, para ela também, ela sempre olhava para mim e dizia assim: filhinha, me leva para comer um japinha. Eu quero tanto comer um japa. Você pode me levar para comer um japa? E faz um gilozinho, assim, um gilozinho refogadinho para mim, uma comidinha, assim, eu queria tanto comer uma comida boa. E eu acho que minha tia tinha esses prazeres, né? Ela gostava muito de comer, ela era mineira e ela gostava de comer comida boa e ela dava valor para isso, ela era gulosa e eu acho que isso foi uma das coisas assim que ela foi ficando muito de saco cheio mesmo da vida como ser humano encarnado, entendeu? Das limitações, porque ela sempre teve a questão do rim, que ela tinha, né, problema renal, e isso fazia a questão da hipertensão, e aí ela tinha sempre que abrir mão de coisas, sabe? E então ela via em mim, já com mais idade, uma pessoa que talvez pudesse ajudar ela a sabotar essas regras, sabe? Tipo, ela queria uma proteção da minha parte, que eu trouxesse ela para minha casa e fizesse uma comida boa, fora da regra, para ela poder, sabe? Então, É, assim, depois de muito tempo, a gente ficou com papéis invertidos, né? Então, eu fui tudo e eu fui também mãe, né? Eu pude cuidar dela bastante e eu sempre dizia para ela: vem para cá que eu te dou um banho. Aí ela, quando vinha para minha casa, eu dizia assim: pronto, banho de pet shop, com passe, tudo, entendeu? Unha, cabelo. Aí eu devolvia ela para casa e dizia: ó, tá cheirosa, hein? Tô entregando cheirosinha. Aí o Nilo Maia cheirava e dizia: perfume de rico, sabonete de rico. Mas ela, ela vinha e eu cuidava muito, né? Dela, mesmo sem ela consentir totalmente, né? Mas era uma coisa assim: deixa eu aproveitar essa oportunidade que ela está comigo para eu cuidar dela, porque
essa intimidade de botar ela num box e entrar junto com ela num box e dar banho nela inteira, né? Ninguém tem, né? Só eu. Então, deixa eu aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo de poder fazer isso para ela, né? Então, assim, o que ela me deixa realmente, Clary, é esse amor gigantesco, né? A gente teve uma troca de amor muito profunda, de mãe e filha, de filha para mãe, de mãe para filha, de tia, de sobrinha, de amiga, de mãe de santo, de sacerdotisa, de ensinamentos dentro e fora. Então, eu não tenho outra coisa para te dizer, realmente, a não ser esse amor que foi incondicional, que foi puro, que foi. A gente nunca teve uma briga, a gente nunca ficou sem se falar, a gente nunca houve nada que não fosse resolvido na hora, sabe? É de outro planeta essa relação. Realmente é de outro mundo, não é desse. Então é isso. Eu não tenho nada que eu diga para você que seja maior do que isso ou mais marcante do que isso. Se você parar para pensar numa relação de troca mais fiel, mais confidente, mais íntima, é essa, era a nossa. Então, o que ela me deixa é realmente a constatação desse amor absurdo que existe entre a gente. Que E existe. transcende mesmo, como você falou, que mesmo ela tendo partido, continua Sim, como se ela estivesse viajando. sim. Eu tenho ela muito, muito viva, muito viva mesmo. Ah, muito Apesar bom. apesar de eu parar e pensar, poxa, eu sonho tão pouco com você, eu falo para ela, eu sonho tão pouco com você, eu queria sonhar mais, mas porque tanta gente fala, sonhei, não sei o quê, com a baixinha, eu falo, poxa, eu não sonho. Eu acho que eu não sonho porque eu converso como se ela estivesse aqui, na cadeira aqui em frente. Para finalizar, né, nossa conversa, a não ser que você tenha mais alguma coisa assim que você gostaria de deixar aqui para nós, mas assim, você falou que do amor, né, desse sentimento grande que ela deixou, mas assim, eu queria saber se você tem mais, né, desse legado todo, né, que ela deixou da espiritualidade, né, ligado à Umbanda, ligado aos ensinos, né, que ela tanto trabalhou, né, junto com toda a Irmandade, junto na casa que ela criou, né? Se você tem alguma coisa assim para nos deixar aqui também como registro, e se você quiser falar mais alguma coisa, você deixa muito à vontade, porque hoje eu realmente deixei eu falei Tirou para as você, vou deixar à vontade, para você falar à vontade, né? Porque sim, hoje quem é a pessoa, né, que tem mais assim proximidade para mim, né, junto à família é você, né? uhum. Então gostaria muito que você pudesse aqui
né, finalizar assim com alguma palavra nesse sentido. A lembrança e o ensinamento que eu tenho, né, em relação a todo o trabalho dentro da espiritualidade, que de antes da incorporação, de depois que veio a incorporação, sempre com muita trabalhar dentro de uma verdade, né? Porque a gente a gente vive tanta coisa e a gente passa por tanta coisa e trabalhar dentro da verdade é uma coisa que tem muito valor, né? Então, o caboclo deixou, e ela sempre deixou o fundamento do simples, né? As coisas mais simples têm o mesmo valor que uma coisa não tão simples. Uma coisa mais fácil tem o mesmo valor que uma coisa tão difícil. Então, trabalhar com isso na cabeça, né? Que você não precisa fazer uma coisa grande para aquilo ter um significado grande, que uma coisa pequena pode ter um significado grande também, né? E, e a inteireza, né? A inteireza que ela fazia as coisas, por mais que ela não quisesse num primeiro momento, depois quando ela fazia, ela estava muito inteira, né? E ela deixou isso muito forte, né? Para mim, para a minha vida, para o que eu pratico. E eu acho que ela deixa essa marca para muita gente. Né? Eu sou muito agradecida por ter podido viver nessa escola, né? Escola de baixinha, que não é para qualquer um. Então, quem viveu dentro dessa escola enquanto ela encarnada esteve, aproveita, aproveita os ensinamentos, porque eles são de um valor enorme e a gente não acha em quase lugar nenhum. Então, aproveitar isso é maravilhoso, serve para muita gente, para a gente e para quem recebe dos nossos ensinamentos, né? É isso. Com certeza. Daí é a importância, né, de você estar aqui hoje, porque para Uhum. muitos, né, que não tiveram essa oportunidade, tudo que você falou, né, traz um pouco, né, de informação, né, de história sobre a sua pessoa, né, sobre o seu legado, sobre sua história como pessoa, simples, né, mas de um coração imenso, né, de uma capacidade e espiritualidade gigantesca. Né? Então, daí o nosso trabalho aqui, né, e tentar trazer, né, esses irmãos e pessoas assim tão próximas dela como você, né? Pretendo ainda um dia, quem sabe, o Nilo, né, tia Vai, ele Antônia, o tia Antônia, enfim, próximo chegar aí o Marcelo também, para sim, que a gente possa fazer esse trabalho e deixar esse registro, né? Que a gente está aqui sim, como um passageiro, com né? E certeza. não, né? As pessoas terem essa, né? Essa informação, não deixar perder, né?
Isso que você era tão importante, trazer você aqui. E que eu só tenho que Obrigada, agradecer a sua presença. obrigada também. Muito obrigada pelo carinho aí, pela paciência de ter me esperado chegar tão demoradamente.